tabernáculo terreno, tabernáculo celestial, sacrifício terreno, sacrifício celestial. Então eles achavam que havia uma aparente influência platônica ou neoplatônica em Hebreus. Então a escola de Antioquia via com dificuldade esses livros. Já a igreja de Alexandria, ou a escola de Alexandria, não tinha dificuldade nenhuma por conta do método alegórico. Eles entendiam que o método alegórico de buscar o significado mais profundo do texto harmonizaria qualquer aparente discrepância entre Apocalipse e Hebreus e as outras epístolas do Novo Testamento. Tá? A Trindade. Pergunta e resposta, você levanta a questão. A Trindade aqui. Eu fico até com vergonha de falar de Trindade por uma razão óbvia. Um dos meus livros prediletos, talvez um dos meus 10 livros prediletos, é o da Trindade de Santo Agostinho. Eu diria que é um dos livros mais importantes da história da igreja. Ele levou 15 anos para trabalhar a doutrina da Trindade. 15 anos escrevendo esse livro. E ele termina o livro dando glória ao Pai, Filho e Espírito Santo em quase 70 páginas. Nosso problema é que a gente quer resolver alguns dramas teológicos como a gente come hambúrguer do McDonald's. 15 minutos, né? Você para ali, engole hambúrguer, Coca-Cola, batata frita e vai fazer outra coisa. E não dá. O que eu vou fazer aqui, mais uma vez, é abrir alguns picadas, alguns caminhos para vocês aprofundarem aí. Uma heresia, eu tratei rapidamente. A gente pode colocá-las juntas, que é o modalismo e o sabelianismo, que vem de Sabélio, e que eles tendem a confundir as pessoas da Trindade ou fundir as pessoas da Trindade. Então, uma ala do movimento entendia que Deus vai mudando. Então, uma hora ele é o Pai, depois ele é o Filho, depois ele é o Espírito. E outra ala dessa heresia entendia que Deus assumia papéis diferentes. Uma hora ele era o Pai, outra hora era o Filho, outra hora era o Espírito Santo. Uma provocação. Infelizmente, muito do nosso entendimento trinitariano é baseado nessas heresias e não no que a Bíblia e o que a tradição tem ensinado. Por isso, quando o Testemunho de Jeová vai conversar com a gente se embanana todo. Porque para nós ela não é uma doutrina central e importante. Aí nosso tico e teco simplesmente trava quando vai debater com o Testemunho de Jeová. E de onde vem a ideia do Testemunho de Jeová? Vem de um diácono, sem piadas, chamado Ário. Ele era diácono também em Alexandria, a mesma comunidade da onde vem Atanásio, que foi o grande defensor da doutrina da Trindade. Ário queria tornar a doutrina de Deus compreensível, e aqui é um risco que todos nós corremos. E para tornar a doutrina de Deus compreensível, ele racionalizou o mistério do Deus que se fez carne. Então, na crença tradicional, o Pai e o Filho compartilham a mesma essência. E Pai e Filho são completamente distintos da criatura. No entendimento diário, primeiro há Jeová, que cria Jesus como a primeira obra, a primeira criatura, e depois ele cria as outras criaturas. Então Jesus não é nem o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, nem luz de luz, também não é um ser humano como nós somos, não partilha a mesma natureza que nós temos. Essa doutrina, ela simplesmente colocou a igreja em confusão e a igreja quase se desfez logo dos seus primórdios. Por quê? Porque se de um lado eu estou chamando a atenção de vocês para o fato de que muitas vezes a gente não consegue entender essas doutrinas, do outro lado, se você é crente, quando você entra na sua comunidade para adorar no domingo, você adora Jesus como Deus. Porque você sabe que só se Jesus for Deus, Ele pode nos salvar a partir do que Ele ensina para a gente nos evangelhos. Nós adoramos a Jesus e nós confiamos em Jesus como Deus. Se Jesus não é Deus, então nós estamos fazendo uma ficção, domingo após domingo, e toda a nossa esperança colocada sobre as palavras de Jesus no Evangelho, vinde a mim, crede, é uma ficção, porque só Deus pode salvar. Um ser humano não tem poder para salvar outro ser humano. Só Deus, o único Criador, pode ser Redentor. Do outro lado, Deus só pode salvar se Ele partilhar da nossa natureza. Daí a necessidade de Jesus ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ser completamente Deus e completamente homem, assumindo completamente nossa natureza a partir da obra do Espírito Santo sobre Maria. Ok, eu estou me desviando um pouquinho, eu vou tratar sobre isso amanhã de manhã, que é a questão das duas naturezas em Jesus. Mas o fato é
que o ensino diário se tornou ofensivo para homens simples, mulheres simples, que desde cedo aprenderam a cultuar Jesus como Deus e confiar em Jesus como Deus. Atanásio, então, ele escreve da encarnação do Verbo, que eu já mencionei, um texto importantíssimo para a teologia cristã, e a briga dele, a luta dele vai ser uma luta para estabelecer biblicamente que há um único Deus, vivo e verdadeiro, e esse Deus se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que Atanásio, como eu brinquei há pouco, ele abre o caminho. Depois Basílio e homens, amigos de Basílio, chamados Gregório de Nice e Gregório de Nazianzo, também vão trabalhar bastante a doutrina da Trindade. No caso de Basílio, como eu já mencionei, ele vai escrever um tratado sobre o Espírito Santo que é importantíssimo e vai fundamentar a plena igualdade do Espírito ao Pai e ao Filho. Mas o grande campeão dessa época vai ser justamente Agostinho de Hipona. Ele vai escrever esse livro, o da Trindade. O livro é simplesmente maravilhoso por dois aspectos. Num aspecto, ele vai fundamentar biblicamente e doutrinariamente esse mistério. Isto é, em Deus, no próprio ser de Deus, há plena igualdade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, só que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Pai, Filho e Espírito têm os mesmos nomes. Pai, Filho e Espírito compartilham os mesmos atributos de poder, soberania, santidade, glória, eternidade, bondade, misericórdia. Pai, Filho e Espírito, eles fazem as mesmas obras, eles criam, são o Deus Criador, eles salvam, eles santificam, eles conduzem a história ao seu final. E Pai, Filho e Espírito recebem igual glória, igual honra na Sagrada Escritura. Só que na eternidade, como distinguir Pai, Filho e Espírito Santo? Se os três fazem as mesmas obras, se os três têm os mesmos atributos, se os três compartilham o mesmo nome. As distinções na eternidade são baseadas no relacionamento entre eles. Deus, ao se revelar, de acordo com Agostinho, com o Pai, Filho e Espírito Santo, ele, por assim dizer, é como uma mãe tentando explicar algo muito complicado para os seus filhinhos, para as suas filhinhas. Ele usa então linguagens que nos são familiares, pai e filho, para nós entendermos que sempre existiu o Pai. Nunca houve um tempo que Deus não fosse Pai. Mas esse Pai, para ser Pai, tem que ter o Filho. Então o Filho sempre existiu. Baseado em Hebreus capítulo 1, alguns pais falaram que o Filho foi gerado eternamente, o que é um óbvio paradoxo. A ideia aqui é lembrar ou destacar que o Filho sempre foi o Filho. E ele sempre se relacionou com o Pai como Filho. E o Pai e o Filho compartilham tamanho amor e tamanha glória que esses dois seres divinos se revelam na pessoa do Espírito Santo, que é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Se isso é muito complicado para você, vale a pena dar uma olhada depois com calma em 1 João capítulo 4, verso 7 em diante. O texto abre com a declaração que todos vocês conhecem: Deus é amor. Legal. A sugestão é que, aparentemente, o principal atributo de Deus seria o amor. Mas o texto não está falando de atributos. O texto está falando de Deus em si. Como o ser solitário pode experimentar amor, e amor como descrito na Sagrada Escritura? Que é o amor sempre centrado no outro, o amor que sempre busca o bem do outro. Um ser solitário, um ermitão que vai viver no meio do sertão sozinho, ele não consegue experimentar esse tipo de amor. Uma pessoa que vai se refugiar num monte para viver em contemplação, não tem como experimentar esse amor. Só em comunhão esse ser pode experimentar, essa pessoa pode experimentar amor. Então o texto abre: Deus é amor. Legal. Como nós sabemos que Deus é amor? O texto continua: porque Deus enviou seu único Filho como propiciação pelos nossos pecados. É a palavra, propiciação é a palavra mais forte em todo o Novo Testamento para resumir o que Jesus fez no Calvário pela gente. Jesus satisfez a ira eterna de Deus. Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor porque Ele que está virado conosco,
enviou o único filho dele para morrer no nosso lugar, morrer no lugar de pecadores, para que a ira santa fosse aplacada, para que o amor fosse derramado. Legal, você continua no texto, o texto diz que nós experimentamos esse amor por conta do Espírito Santo dado sobre a comunidade de fé. Então, Deus é amor. Como nós sabemos que Deus é amor? O Filho foi enviado para satisfazer eternamente a eterna ira de Deus, aplacar completamente a eterna ira de Deus. E feito isso, o amor é derramado sobre nós, nós experimentamos esse senso de sermos amados pelo único Deus vivo e verdadeiro, por obra do Espírito Santo. Em outras palavras, esse Deus que é comunhão eterna, esse Deus que sempre existiu como amizade, de eternidade a eternidade, Ele que não precisaria nos salvar, nenhum de nós, Ele tem prazer em nos incluir nessa santa comunhão de amor. Por obra do Filho, morto no Calvário, por obra do Espírito Santo que nos atrai a si. Isso é Deus em si mesmo. Isso é Agostinho tentando elaborar o que a Bíblia ensina sobre o próprio ser de Deus. Porque Agostinho reconhecia que na ação de Deus na história, o Filho tem prazer em obedecer ao Pai. O Espírito Santo é enviado pelo Pai por meio do Filho. Só que isso é Deus agindo na história. Porque Deus em si mesmo, como até o irmão levantou há pouco ali, Ele tem plena igualdade em si. Ele partilha amor, glória, amizade em si mesmo de eternidade a eternidade. Complicado? Ok. Agostinho vai tentar ajudar a gente. Ele destacava o seguinte ponto na obra dele, ou destacou o seguinte ponto na obra dele. Quem foi criado à imagem de Deus? O ser humano. Então, com brilhantismo, quase que inventando a psicologia, ele começa a buscar no ser humano vestígios que possam ilustrar, não corroborar, não provar a Trindade, mas ilustrar a Trindade, para a gente tentar entender um pouquinho esse mistério. Por exemplo, uma ilustração importante dele é a ilustração do amor. Então ele fala do amor, do que ama e do ente amado. Então você tem o amor, e o amor não é algo abstrato, para os cristãos o amor é algo concreto, algo que se materializa. Você tem aquela pessoa que ama, e você tem uma outra pessoa que é objeto do amor. E ele vai elaborar um pouquinho essa ilustração. Mas a ilustração mais importante dele não é a ilustração do amor, apesar dele enfatizar bastante o Espírito como vínculo de amor entre o Pai e o Filho. A melhor ilustração dele tem a ver com a memória, o intelecto e a vontade. Todos nós aqui temos memória, intelecto e vontade. Só que memória, intelecto e vontade não se confundem, não se misturam. A memória é informada, a memória é nutrida. Eu estou falando aqui para vocês sobre essa doutrina, talvez você esteja trazendo de memória alguma palavra que você já escutou na igreja, talvez você esteja ouvindo um eco na sua memória de algum texto que você já leu. Então, a memória seria uma ilustração da pessoa do Pai, para Agostinho. A memória informa o intelecto. O que é inteligência? Inteligência não é decorar texto, não é decorar informação. Inteligência é você relacionar informações. Então, a inteligência alimentada pela memória, ela começa a formular ideias e conceitos. E a memória e a inteligência vão nutrir a vontade que nos fazem agir, ou que nos leva a agir. Então, a principal ilustração de Agostinho da doutrina da Trindade é justamente essa tríade que ele encontra dentro do ser humano, a memória, o intelecto e a vontade. E é interessante que grande parte dos sermões de Agostinho, eles contêm várias repetições da sua argumentação. Por uma razão prática, naquela época as pessoas não ficavam o tempo todo no culto, somente o bispo ficava sentado na cadeira, as pessoas entravam no templo, assistiam um pouco, ouviam um pouco e iam embora. Então havia essa necessidade de ter repetições constantes da mesma mensagem. Mas é interessante, primariamente as mensagens não têm como alvo alimentar a inteligência ou provocar a inteligência. O alvo da memória, o alvo da pregação em Agostinho é alimentar a memória, para que a memória ative a inteligência e leve o fiel a agir de acordo com o que ele já aprendeu e está recapitulando no momento.
E até interessante, alguns sermões de Agostinho, eles têm uma estrutura como uma espécie de uma espiral em que ele lança um conceito na abertura do sermão, repete esse conceito mais para frente, aprofundando mais um pouco. Mais para frente ele repete esse conceito, dando mais detalhes e mais força para o seu argumento. Isso não é nada novo. Se você pegar o 1 João, que eu já citei, ele é todo estruturado como uma espiral, onde os assuntos se repetem pelo menos 3 vezes, e cada vez que esse assunto é repetido, ele é aprofundado pelo apóstolo naquela epístola. O fato é que a igreja veio por confessar, ou acabou por confessar, o dogma trinitariano. Ele se tornou uma doutrina importantíssima para a igreja cristã. No campo da oração, na medida que a gente ora ao Deus Trino, nós passamos a orar não para simplesmente derramar súplicas, intercessões, ou até mesmo para pedir perdão pelos nossos pecados. Nós oramos ao Deus Trino principalmente para ter comunhão com Ele. A doutrina tem a ver com a salvação, isto é, nossa salvação não é por obras, é por graça. Não sem razão, Agostinho, que escreve o principal tratado sobre essa doutrina, vai ser o campeão da graça na igreja primitiva. Ele é conhecido até hoje como doutor da graça, porque a doutrina da graça de Agostinho, então, se torna uma extensão do entendimento que ele tem da doutrina de Deus. Ela é importante para a igreja. Se há plena igualdade nas pessoas da Trindade, se há unidade e diversidade das pessoas da Trindade, então uma boa igreja, uma igreja saudável, não é uma igreja estabelecida hierarquicamente, mas uma igreja que comporta unidade e diversidade. É uma igreja que valoriza grupos pequenos, é uma igreja que valoriza relações de amizade, é uma igreja que valoriza passeios simplesmente pelo fato de estar juntos. São algumas deduções da doutrina da Trindade. Só para encerrar esse segundo encontro aqui, eu avancei um pouco falando sobre cânon e Trindade, mas algo que eu precisava destacar é o seguinte: um elemento importantíssimo na história da igreja foi o fato da igreja confessar de forma clara e facilmente compreensível em suas doutrinas principais. Então, de um lado, por que a igreja cresceu com tanta velocidade? Porque você tem homens-chave pregando, escrevendo, instruindo em todo o canto do império, em lugares-chave, inclusive em regiões-chave do império, e você tem desde cedo a igreja lutando para confessar sua fé em fórmulas curtas, simples e sem ambiguidade nenhuma. Então, uma dessas confissões de fé é o chamado Credo Apostólico, que ele já estava sendo empregado em algumas regiões da igreja, ainda que a forma final dele seja do século VI, século VII, na França. Então, o credo diz o seguinte: creio em Deus o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso,